Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Bedinotto com vocês para o nosso aulão, né, de véspera do Enem. Chegamos ao top 1, né? O que mais cai na prova do Enem. Esse é o assunto que mais cai na prova do Enem, falando de física, obviamente, né? Que é corrente elétrica com leis de Ohms e circuito elétrico, ou seja, a parte de eletrodinâmica é a parte mais adorada pelo nosso Enem. Vamos lá então. O que nós temos que saber sobre eletrodinâmica? Eletrodinâmica a gente vai ser o estudo, né, das cargas em movimento, vai ser o estudo do quê? Da nossa corrente elétrica que nós iremos ter. Olha só, para nós termos uma corrente elétrica, para que haja corrente elétrica, a gente obrigatoriamente precisa do quê? Materiais condutores, materiais que conduzem bem eletricidade. Nesse caso, um fio, ó, nesse caso, um fio condutor. Fio condutor. Condutor. E além disso, eu preciso ter uma DDP. Para ter corrente elétrica, tem que ter uma DDP. Neste nosso caso, nós temos a pilha como sendo nossa DDP, polo positivo e um polo negativo. A gente escreve um circuito elétrico dessa maneira, tá? Parte positiva e parte negativa, o maior tracinho é o positivo, onde nós vamos ter uma lâmpada, que eu vou chamar de um resistor, que a gente já vai falar sobre ele mais adiante. E o risco aqui é o nosso fio. É assim que se comporta. A corrente elétrica que a gente vai estudar aqui, que vamos utilizar para fazer os exercícios, sempre sai do polo positivo para o polo negativo, a corrente elétrica convencional que a gente utiliza. Beleza? Primeira ideia, então, tem que ter DDP e tem que ter materiais condutores para que haja uma corrente elétrica. Show de bola, né? E como é que a gente calcula essa nossa corrente elétrica? Como que a gente vê, né, este valor da nossa corrente elétrica? Da seguinte maneira, olha só, pensa comigo. Pegar um fio aqui, ó. Um fio. Aqui. Onde está passando aqui as carguinhas. Como é que eu calculo essa intensidade de corrente elétrica? Por isso que ela é dada pela letra I. Basicamente é o seguinte, como é que a gente calcula a intensidade de qualquer coisa? Por exemplo, qual a intensidade de carros que passa numa determinada via? A gente basicamente faz um pedágio, como se fosse, né? Pega esse ponto aqui, ó, e fica olhando. Vendo, ó, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 carros, 7, 8, enfim, passou 100 carros por minuto. Você já deve ter visto isso muito na televisão, né? É a intensidade de carros que está passando na rodovia. A intensidade de corrente elétrica, né? Nada mais é quanto de carga, ó, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, num determinado tempo. Isso é intensidade, né, da corrente elétrica, é a nossa corrente elétrica. O pessoal gosta de chamar, ó, isolando o T, como sendo o kit. O kit. Que é bebida em festa, né? Beleza, pessoal? Maravilha? Onde delta aqui é o fluxo de carga que passa, delta T é o tempo em segundos, né? Coulomb dividido por segundos vai dar a nossa corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica, a gente vai começar a chamar ela de corrente elétrica, daqui a pouco de corrente, que é dada em ampere. Show de bola? Beleza. Falando sobre a nossa resistência... antes disso, importante salientar aqui para vocês que a gente tem dois tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Corrente elétrica contínua, né? Ela é justamente a contínua porque a corrente, ela é igual durante todo o tempo. Exemplo disso. Por exemplo, as pilhas que a gente utiliza nos controles aí para ligar a TV, ar-condicionado e tudo mais. Um exemplo de corrente contínua, né? Já as correntes alternadas são as utilizadas, né? Elas variam com o decorrer do tempo, vão variando a corrente dela. E são as correntes que a gente utiliza nas nossas casas, né? Transformadores são as correntes alternadas que chegam até as nossas casas. Dois tipos de correntes que nós temos. Sobre a resistência elétrica, o que é resistência elétrica? Comentei ali no slide anterior sobre o que a gente ia falar. Resistência elétrica, tu tem que saber que é dificuldade, ó. Dificuldade que as cargas elétricas têm, né, para se movimentar. Ela dificulta a passagem de corrente elétrica. Isso é
a resistência elétrica, dificulta a passagem da resistência elétrica. Ela é representada dessas duas maneiras. Essa aqui é mais comum de aparecer, tá? Mas pode ser dessa outra maneira aqui. Representado assim, ó. Beleza? Nossa resistência elétrica. E para que serve um resistor? O que é? Qual é a finalidade dele? Tá? Um resistor, né, justamente é a dificuldade de corrente, de passagem de corrente elétrica, que ele é, e a finalidade dele, transformação de energia elétrica em energia térmica, por efeito Joule. Isso nada mais é do que efeito Joule, transformação de energia elétrica em energia térmica. Exemplo disso, né? Chuveiro elétrico, exemplo clássico que aparece em prova aí, transforma energia elétrica em energia térmica. Chega lá no chuveiro, água fria, esquenta, né? Chega a energia térmica. Beleza? Essa é a ideia. Outro exemplo que tem aí de efeito Joule, chapinha, aí para pessoal que faz aí no cabelo, ferro de passar, são exemplos que a gente tem, né, de efeitos Joules. Qual que é a diferença entre resistor e resistência elétrica? É importante salientar isso, tá? Resistor é o aparelhinho que a gente tem, né? E já a resistência elétrica é a propriedade física que a gente está trabalhando. O exemplo que eu botei ali para vocês, ó, a lâmpada, neste caso, comecei nossa apresentação, possui uma resistência elétrica. Show de bola! Primeira lei de Ohm, né? Vamos lá. O que diz a nossa primeira lei de Ohm aqui na eletrodinâmica? Diz o seguinte, a resistência elétrica vai ser sempre a mesma, vai ser constante, quando a nossa DDP e a nossa corrente elétrica variar de forma proporcional, de forma constante, mantendo, obviamente, sua temperatura sempre a mesma. Porque nós temos essa equação, resistência é igual a DDP dividido pela nossa corrente. Vem comigo, olha só a ideia. Eu tenho aqui, ó, uma DDP, né? Desenhar aquele circuito que eu desenhei anteriormente, onde eu tenho uma DDP, eu tenho uma corrente elétrica e eu tenho uma resistência. Vou pegar o seguinte, DDP e corrente, eu sei que a minha DDP, por exemplo, vale 4 volts e minha corrente elétrica vale 2 amperes, tá? E eu vou dobrar ela. 8 volts e aqui dobra de maneira proporcional, 4 amperes. Beleza? Então vem comigo. 4 dividido por 2 dá 2 ohms, concordam? Dobrei ele. 8 dividido por 4 dá 2 ohms, sempre de maneira proporcional. Tripliquei. 12 volts e aqui 6 amperes. 12 dividido por 6, ó, 2 ohms, mantendo a minha resistência sempre constante, sempre lá dando da mesma maneira. Posso também escrever, né, como U igual a R vezes I. U que I, que o pessoal chama. O I passa multiplicando, né? É a nossa resistência elétrica dada em ohms. I é a nossa corrente elétrica em ampere. E U é a nossa DDP em volts. Tá? O gráfico de um resistor ômico. Como é que fica esse gráfico desse resistor ômico, né? Repare, U por I, né, que nós vamos ter. Ele é nada mais é do que uma equação de primeiro grau, onde nós temos uma resistência, neste caso, constante, né? E o I e o U variando de forma proporcional. Portanto, vamos ter uma reta, dessa maneira. Isso é a nossa resistência que nós iremos ter quando nós tivermos um resistor ômico. Resistor ômico é resistor que tem sempre a mesma resistência. Professor, mas e quando nós tivermos um resistor que ele é dito como não ômico, como é que eu faço? Ele vai variar não de forma proporcional, ó. Vai ser algo assim, tá vendo? Ou algo assim. Não é proporcional. Isso é o que é dito não ômico. Beleza? Essa é a nossa ideia da primeira lei de Ohm. Importantíssima a nossa primeira lei de Ohm, né? U igual a R vezes I. Grava isso. Nossa segunda lei de Ohm. O que diz nossa segunda lei de Ohm? Diz o seguinte, é a lei da resistividade. Ela fala o seguinte, que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento, né? L, do condutor, inversamente proporcional à área da seção da reta.
e depende da natureza da substância, que é o nosso Rho, tá? Ah, professor, confuso isso aí. Olha só o que tem. Vem comigo. A área, aqui que a gente tem, né? Nossa bitola, uma circunferência, vamos ter. Resistividade é a propriedade do material, né? Que nós temos. Cada material tem uma resistividade, a prata tem um, o ouro tem outro, o vidro tem outro, enfim. E L é o comprimento dele, que nós iremos ter. Olha só, olha que interessante. Aqui está passando corrente elétrica dentro desse nosso resistor. Se eu pegar agora, olha aqui, e o comprimento dele eu aumentar, dobrar o comprimento. A área continua a mesma, tá? Dobrei o comprimento dele. O que era L agora passou a ser 2L. Beleza? 2L. Repare, se resistência é dificuldade de passagem de corrente elétrica, agora eu dobrei a minha dificuldade. Cara, tá muito mais difícil para esse cara vir aqui, ó, e atravessar todo o nosso resistor. Então, o nosso comprimento ele é diretamente proporcional, né, à resistência elétrica. Dobrei o comprimento, dobra a minha resistência. Vamos pegar aqui, ó, a nossa referência aqui em amarelo. Peguei agora a área, ó, e aumentei a área, 2A. Mantive o comprimento igual. Comprimento L. Mesma quantidade de corrente passando, né? Ó, agora tem muito mais espaço. Muito menos eles estão se batendo ali dentro. Muito mais tranquilo para passar, não é? Então, aumento a minha área, aumento a área, diminui a minha resistência. E o contrário também, né? Se eu diminuir a área, eles vão se chocar mais, vai ser mais difícil deles passarem. Então tá. Então tá aqui a nossa relação. A resistência, ela é inversamente proporcional à nossa área. Beleza, pessoal? Maravilha? Deixa eu apagar aqui, porque a gente vai aparecer mais coisas no nosso slide. Maravilha! Resistência é igual a Rho vezes L, que é o nosso comprimento, dividido pela área. Tá? Aqui eu fiz uma tabelinha com materiais e a nossa resistividade, característica do meio, não se preocupa. Se for necessário, eles te dão esse valor na prova, tá? Tá ali, ó, prata vale 1,58 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Enfim, todos os valores aqui para vocês verem quanto que vale e a variação que a gente tem deles. Olha só, essa nossa equação, ela também é conhecida como a equação da, ó, esse nomezinho aqui, ó, é Rho, tá? Isso aqui é L e A. Essa nossa equação, ela é conhecida como a equação da rola, da pomba rola. Tá aí, ó, equação da rola, para você não esquecer dela na hora da prova, tá? Rho vezes L sobre A. Maravilha? Segunda lei de Ohm. Professor, mas como é que eu sei quando eu tenho um material bom condutor? Pensa comigo. O material bom condutor, ele é um material, né, que passa muita corrente elétrica nele. Conduz corrente elétrica, é um bom condutor de corrente elétrica, né? Se ele passa muita corrente elétrica, bem, resistência é dificuldade de passagem de corrente elétrica, né? Então, se está passando muita corrente elétrica é porque ele tem uma resistência baixa. Não está dificultando tanto a passagem de corrente elétrica. Maravilha. Então, olha aqui comigo. Se aqui, ó, é baixa a minha resistência, consequentemente eu vou ter que ter um fio baixo comprimento, um fio curto. Um fio curto, vamos escrever aqui, ó, curto. E, consequentemente, aqui, ó, uma grande área. Uma grande área. Um fio grosso. Grosso. Então, um fio bom condutor elétrico nada mais é do que um fio, ó, gaúcho, tchê. É um fio curto e grosso. Tá bom? Pra vocês não esquecerem aí desse macete, se perguntarem um fio bom condutor. E se for um mau condutor? Eu dou o contrário. Show de bola? Vamos lá, então. Associação de resistores. Importantíssimo. Que eu diria para vocês que é praticamente certo que vai vir alguma coisa de associação de resistores
na prova de vocês, tá? O que nós temos? O que é uma associação de resistores? É quando eu tenho vários resistores e eu quero montar eles em série ou em paralelo ou de forma mista, né? Para que eu tenha uma resistência equivalente, para que eu tenha uma determinada DDP, passando em um determinado resistor, enfim, uma relação que eu quero colocar aí. Tem dois tipos. Primeiro, a associação, né? Que ela é dita em série. Não apareceu uma partezinha de associação em série, tudo bem. Série, aí ó. Associação que ela é dita em série. Série A, eu escrevi. Oh, beleza! Associação em série. O que nós temos nessa nossa associação em série? Os resistores são conectados lado a lado um do outro. Por exemplo, aí, ó. Colocado um do ladinho do outro, ó. R1, R2, R3. Colocado um do ladinho do outro. Vamos dar valores para eles. Vamos ver como é que funciona. Esse resistor, por exemplo, ele vale 5 ohms. Esse vale 10 ohms. E esse vale 20 ohms. E nós temos uma DDP aqui, onde vamos ter uma corrente elétrica. Vou dizer essa corrente elétrica é de 2 amperes. Maravilha, pessoal. Show! Olha só, vamos entender. Uma primeira coisa que nós iremos ver vai ser a corrente elétrica. Repare, a corrente elétrica ela só tem um caminho para fazer, né? Ela não tem outro caminho para ir, só tem um fio. Então, a corrente elétrica que passa no R1 é a mesma que passa no R2, que é a mesma que passa no R3. Portanto, nossa corrente elétrica total, a corrente 1 é igual à corrente R2, a corrente 2 igual à corrente 3. Portanto, a nossa corrente que passa em 1 vale também 2 amperes. Vale em 2, vale 2 amperes. A no R3 vale 2 amperes. E assim sucessivamente, toda vez que está em série. Show! Beleza. Maravilha. E se eu for calcular a DDP em cada ponto deles? Não tem problema, podemos calcular a DDP em cada ponto deles, tá? Como é que calcula a DDP aqui, aqui e aqui? Barbada, né? A gente já aprendeu. U é igual a R vezes I, não é isso? Então tá aqui, ó. R vale 5, o I vale 2. 5 vezes 2, né? Eu vou determinar minha DDP que tá aqui, ó. 10 volts. Aqui, ó. 10 vezes 2, 20 volts. 20 vezes 2, aqui 30 volts. Beleza? Então, a minha tensão total que ela tem aqui nada mais é do que a soma de todas elas. 10 mais 20 mais 30. Mais 30 não, 20 vezes 2 é 40. 40. Né? Professor, beleza, entendi. Só somar elas que eu vou ter a minha DDP total. Isso, soma todas elas. 40 mais 20 mais 10, aqui dá 70 volts. É a nossa DDP que nós iremos ter total. Peguei. E a minha resistência total? Como é que eu faço? Ou resistência equivalente? Como é que eu faço? Olha só, pensa comigo. O raciocínio. Se resistência é dificuldade de passagem de corrente elétrica, aqui está dificultando 5 ohms, aqui está dificultando 10 e aqui está dificultando 20. É como se eu pegasse e substituísse todo mundo por um cara só, que vai dificultar tudo, né? Ou seja, 5 mais 10 mais 20, 35 ohms. Imagina tu ter 3 seguranças, que dificultam a passagem das pessoas lá na festa, né? E tal. Esse dificulta 5, esse 10, esse 20. Substitui por um grandão. Substitui 35. Né? Essa é a ideia. Beleza? Show de bola? Nossa corrente aqui, ó, é sempre a mesma. Vale 2 amperes. Nosso U. Podemos achar nosso U, ó. Como é que eu acho? U é igual a R vezes I. 35 vezes 2, 70 volts, que era o que a gente já tinha visto que seria deles. Portanto, a resistência total, basta eu somar elas, né? E a nossa tensão também eu somo. Tá, professor? Beleza. Mas, agora apareceu a associação em série. Beleza, professor, beleza, mas é muita coisa para lembrar, eu não vou conseguir lembrar de tudo. Pensa assim, ó. Deixa eu trocar de cor. Vou pegar aqui um laranja. Associação em série. Ó o macete. Em série. Ideia? Série. Ó, o I é constante,
O I é sempre igual, ó. Sempre o mesmo vai ser. E os demais a gente soma. Pegou a ideia? Associação em série. O I é sempre igual. Os demais a gente vai somar. Pô, maravilha. E uma associação que ela é dita em paralelo, professor? Como é que eu faço uma associação que ela é dita em paralelo? Né? Aí ela, ó. Associação em paralelo, nós vamos ter o seguinte. A tensão, ela vai ser sempre a mesma. Portanto, olha só. Se aqui valer 20 volts, tá? Em R3 vai valer 20 volts, em R2 vai valer 20 volts, em R1 vai valer 20 volts. Ou seja, a tensão é sempre a mesma quando nós estivermos em resistência em paralelo. Vou escrever já assim, ó. Tá errado esse U. Deixa aí que vai ter um macete aqui que vocês já vão ver. Paralelo, ó. Ruas paralelas. Mesma coisa que estão as resistências. Perfeito, maravilha. É a nossa corrente elétrica. Olha aqui comigo, olha aqui comigo. Nossa corrente elétrica sai do positivo, negativo, e ela chega aqui, ó. Este ponto aqui ele é conhecido como nó. E ela se divide. Uma parte da corrente vai para 1, outro para 2, outro para 3. E a gente chega até aqui e retorna. Beleza? Essa é a ideia que a gente está tendo. Show! Perfeito. Então, a minha corrente total nada mais é do que a corrente 1, mais a corrente 2, mais a corrente 3. É a nossa corrente que a gente diz total deles. Tá aí, ó. Corrente 1 mais corrente 2 mais a corrente 3. Sobre minha resistência total. Como é que eu faço a minha resistência total? Né? Como é que eu vou calcular ela? É 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Vamos pegar uns exemplos aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, esse cara aqui vale 4 ohms, esse aqui vale 6 ohms, esse aqui vale 12 ohms. Vamos fazer. Pegar tudo ali, ó, aquele circuito, substituir, né? Por apenas uma resistência. Resistência equivalente. Vamos lá. 1 sobre a resistência total, a resistência equivalente, é igual a 1 sobre 4, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 12. O MMC de 4, 6 e 12, né? Nada mais é do que 12. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4, né? Dá 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1, 2. 12 dividido por 2, 12, dá 1, vezes 1, 1. Então, 1 sobre a resistência equivalente dá 6 sobre 12. Inverto do lado, inverto do outro lado também. Resistência equivalente é igual a 12 dividido por 6, que é igual a 2 ohms. Está aqui ele. 2 ohms é a nossa resistência equivalente. Eu ter esses caras aqui em paralelo, né, é a mesma coisa de eu ter apenas um resistor de 2 ohms. Então toda vez que eu coloco em paralelo, ele vai diminuir. Sim, vai diminuir a nossa resistência. Em série, aumenta. Show! Outra maneira que a gente tem para calcular a resistência total, que tu pode fazer, sempre 2 a 2. Cuidado, sempre vai fazer 2 a 2 que vai dar sempre certo, tá? É tu pegar o produto dividido pela soma. Como assim? Professor, pego primeiramente esses dois caras aqui, ó. Calculo a resistência equivalente deles. 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6. Vai ter um valor. Depois pego esse valor, faço de novo, e eu vou achar o mesmo valor de 2 ohms. É outra maneira que eu tenho. O produto pela soma. Show de bola? Beleza essa ideia? Macete para lembrar. Em paralelo, como é que é? Paralelo, ó. Paralelo, né? O U é sempre constante, ó, sempre igual. Sempre igual, tá vendo, ó? Sinalzinho de igual, sempre igual. E os demais a gente soma. Só que a resistência a gente soma sempre ela invertida. Show de bola? Em série, em paralelo. Importantíssimo. O Enem ama isso.
Vambora. Aí, ó, associação em paralelo, né? Que nós temos. Potência elétrica. Potência elétrica. Vamos lá, então. Vamos falar um pouco sobre potência elétrica. O que é potência, né? Potência é justamente o quão rápido a energia elétrica, né, se transforma ou ela é consumida. Ó, é a rapidez com que a energia elétrica é transformada ou ela é consumida. Bem, nossa potência, a gente utiliza ela como sendo PUI, ou PIL, como o pessoal gosta de chamar. Importantíssimo. O U é em volts, o I é em ampere, e a gente vai achar nossa potência em watts. Em watts, dentro da nossa eletricidade. Tá bom? A gente sabe, pela primeira lei de Ohm, que U é igual a R vezes I. Então a gente pode escrever a nossa potência, ó, o U é R vezes I. R vezes I, ficamos, né, que a nossa potência pode ser dita como R vezes I ao quadrado. Tranquilaço. Beleza? O I, né, a gente pode isolar ele aqui, ó, que é U sobre R. A nossa potência, né, olha aqui, U vezes U sobre R fica U ao quadrado sobre R. Outra maneira da gente calcular a nossa potência, tá? Ah, professor, mas eu quero primeiro usar a primeira lei de Ohm e depois substituir aqui dentro. Vai dar certo igual? Dá certo igual, não tem problema nenhum. Tranquilo quanto a isso. Vai firme. E uma associação que a gente tiver em série, lembra que em série a corrente ela é constante. O que a gente vai ter? Quem vai dissipar maior potência vai ser quem tem maior resistência, ó. Corrente constante, quem tem maior resistência vai ter maior potência. E quando nós tivermos uma associação em paralelo, lembra? Paralelo, o que nós temos? O U é constante. Portanto, né, se o U é constante, quem vai dissipar maior potência, ó, inversamente proporcional, menor a resistência, maior a nossa potência. Show? Maravilha? Um adendo aí, né? Potência elétrica aí não tá nos tópicos que mais aparecem, mas já caiu na nossa prova do Enem. É importante a gente saber e eu sempre acrescento, né? Sempre dou um bônus aí, pessoal, que é importante. E se cair, você já sabe acertar a questãozinha. Instrumentos de medições. Também não estão nos tópicos que mais aparecem, que mais caem na nossa prova, mas instrumento de medição já caiu também 2, 3 vezes na prova do Enem e é importante a gente saber. O primeiro instrumento de medição que a gente tem é o amperímetro. Vou perguntar para vocês, pensa aí. O amperímetro serve para quê? Professor, para medir ampere, né? Exatamente. Medir ampere, mede a nossa corrente elétrica. E como é que eu sei quando a minha corrente elétrica ela é constante? Bem, quando que ela estiver em série. Então, se eu quero instalar o amperímetro para medir a corrente elétrica, eu tenho que colocar ele sempre em série. Neste caso aqui, qualquer ponto eu posso colocar, ele tem sempre a mesma corrente. Peguei. Nunca faça isso, colocar ele em paralelo. Nunca. Isso está totalmente errado, ó. Sempre em série, porque em série a gente vai ter a corrente dele sendo constante. Beleza? Essa é a nossa ideia. Então aqui tem um resumo, ó. O aparelho é um amperímetro, sempre colocar em série e ele mede a nossa corrente elétrica. Nós também temos o voltímetro. Bem, para que serve o voltímetro? O voltímetro mede volts, né? Então, vai haver a medição da nossa DDP, diferença de potencial, que ela é em volts. Como é que eu calculo, né? De que forma que eu instalo esse nosso voltímetro? Qual a maneira que eu instalo o nosso voltímetro, né? Bem, pensa assim, quando é que eu vou ter a minha DDP constante? DDP constante em paralelo, tu falou, né, para nós. Isso mesmo. Então, se eu quero calcular a DDP, né, neste cara aqui, ó, eu vou colocar um voltímetro aqui, em paralelo com ele. Se eu quero calcular do 2, vou colocar assim. Quero calcular do 3, beleza. Mas eu quero calcular do resistor 1 e 2. Então tu coloca ele assim, ó.
em paralelo com os dois. Ah, que maravilha! Show de bola! Entendi a relação. Nunca em série, sempre em paralelo. Beleza? O aparelho utilizado é o voltímetro, sempre colocar ele em paralelo, vou até reforçar aqui, ó. Sei que tá errado no português, né? Série mede a nossa tensão, nossa DDP. Perfeito, pessoal? Show de bola? Então tá, agradeço a todos aí, né, pela atenção, valeu, convido vocês para assistir os nossos próximos vídeos aí, o top 2, top 3, top 4, enfim. Veja também as resoluções disso, por favor, olhem lá como caiu, né, eu resolvi todos os exercícios para vocês, de todos os Enems, até os que não estão aí como os top, que os assuntos que mais caem, tem todos lá, tu quer ver, estudar no teu tempo ali, tranquilo, tá? Então, fique à vontade, tá bom? Veja as resoluções, veja se pegou a ideia. Um grande abraço, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!